separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Lênin? Aqui, quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? É o papai. Noel. Inverteu a ordem, Tá. eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa a pergunta dele. Noel é o seguinte: Dá o contexto, né, pra quem não conhece esse o trecho. contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas, e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, Não é? Eu já falei muitas vezes, Senhor, Você tá vendo eu isso? queria ser uma mosquinha. Só pra ver a presença desse ser do extraordinária, né? Devia ser devia ser uma coisa de... Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar uma O livro tempestade? de Hebreus diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, O endemoniado? o endemoniado, e falou, filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... No julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram, não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram, olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou, vai. E os porcos foram mortos, e eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram ele, Jesus mandou ele... Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres, mas o que eles não queriam é que Jesus os mandasse para o abismo. E aí eles ficariam em cadeias até o final. Tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para atuar. Pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz, passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou, não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios.
Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo, escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? Aí Jesus falou assim, olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Casta é quando são muitos demônios. Posso fazer um parênteses aqui para contar uma experiência? Você sabe que no ano de 1982, no ano da Copa, eu era muito jovem, né? Eu tinha 21 anos. Toda sexta-feira eu ia para a Praça da República com um grupo e a gente botava faixa. E o pessoal pensava que era forró. A gente tocava forró, mas era tudo para falar de Jesus. Então, assim, eu saía da faculdade teológica às 11 horas da noite, ia com um grupo de jovens, a gente ficava até 3, 4 da manhã. A gente falava de Jesus para as prostitutas, para todo mundo que passava lá. Era assim, o amor de Deus era derramado naquele lugar. Naquele ano era o ano da Copa. Quando a gente estava bem na Praça da República, eu ouvi uma batucada. Detalhe, Deus falava comigo toda vez que eu ia orar. Você precisa ir em jejum para a Praça da República, porque lá tem guerra espiritual. E eu esquecia. Ou não levava muito. Não é porque eu não levava. Eu era naquele momento, sempre fui, né? Um crente muito sincero com Deus. Eu era obediente, mas eu esquecia. Eu ia para sexta-feira, eu jantava, entendeu? Eu trabalhava o dia inteiro antes de ir para a escola, eu jantava tal. E naquele dia, quando eu vi, mais ou menos, era uma escola de samba tocando, celebrando, o Brasil tinha ganho, não lembro de que jogo era. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, se prepare que vai ter guerra. Aí eu falei pro outro rapaz que liderava comigo, eu falei, olha, vai ter guerra espiritual. Vilela, devia ter umas 200 pessoas naquele grupo. A gente era uns 8. Devia ter umas 40, 50 pessoas ouvindo a gente tocar. Eles nos cercaram inteiro. E os demônios começaram a cair. Começaram a ficar endemoniados. Vinham arrastando que nem cobra. Naquela hora, meu irmão, uma pessoa chegou diante de mim e voou para cima do meu pescoço. Quando ele ia tocar em mim, eu falei, em nome de Jesus, não me toca. Aí ele ficou aqui, rosnando e querendo me esganar sem poder tocar. E rosnando e vai, não sei o que lá. E ele virou para mim com uma voz assim, bem sarcástica, dizendo, quem é você para me impedir? Você acha que eu não sei que você não está em jejum? Cara, olha... Ele falou, eu ele sou sabe? legião. Eu sou o chefe desses demônios todos. E todos os 8 que a gente estava ali orando pelas pessoas que estavam endemoniadas. Ele falou, eu sou chefe e você não tem autoridade. Porque eu sei que você não está em jejum. Na hora, eu lembrei do que Jesus tinha me falado. Aí eu orei assim rapidamente e falei, Senhor, me perdoa. Eu não estou em jejum, mas eu não quero que o teu nome seja envergonhado. Me dá autoridade. Aí o Espírito de Deus falou, ore e brade no nome de Jesus. Eu falei, eu não estou em jejum. E já pedi perdão para o meu Senhor. Mas agora não é por meu poder, é pelo poder daquele que era e é, e sempre haverá de ser. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, você vai se render aqui agora diante dele e diante de todo mundo. Vilela, na mesma hora, o camarada caiu, foi liberto e todos os outros endemoniados ficaram livres. Todos. E naquela hora eu peguei o microfone e já comecei a louvar e falei, olha, vocês acabaram de ver aqui uma guerra entre 2 reinos. Entre o mundo espiritual das trevas e o reino de Deus. Vocês viram como essas pessoas estavam possessas e endemoniadas. E hoje, vocês têm a opção de entregar a vida para Cristo. Todos os 40, 50 que estavam lá, que foram para nos assistir, foram na frente de joelho. Foi um momento glorioso. Mas o que eu contei isso? Por que eu contei essa história? Porque ali era uma casta, igual nessa história do endemoniado gadareno. Então, a guerra espiritual acontece, existem demônios de classe diferentes, mas, por exemplo, um principado não entra numa pessoa. Não? Não. Um principado, ele não atua
com pessoas, ele atua na potestade do ar, nas regiões celestiais, com influência e com encantamento, com espírito de engano. Só tem uma pessoa que a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou. Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas para ele sair dali e vender Jesus por 30 moedas de pratas. A Bíblia diz que uma última pessoa vai ser possuída pelo diabo, que é o anticristo. Por isso que tem até gente que afirma que o anticristo é o Judas que vai ressuscitar. Ah, é? Eu não acredito nisso. Não. Mas tem gente que diz que é, porque ele, do mesmo jeito que Satanás entrou em Judas, vai entrar no anticristo. Mas assim, a guerra espiritual é uma coisa real. Agora, existem demônios que eles atuam na tua mente. Você, por exemplo, nunca teve nenhuma sensação em algum momento da tua vida que você tá louco? Porque você Sim, um pensamento estranho, né? Que não parece seu. intrusivo, né? Você tá louco, você tá... O que mais que tem de pergunta aí? Tive um pensamento faz pouco tempo aí, o Corinthians vai cair. Eu falei, não, sai daqui, Satanás. Né? Não Aliás, é? que recuperação. Nossa, vamos pra Libertadores. Esse Memphis Depay aí vai te falar, não. E vai pra Libertadores, Vai. né? Fala, Leni.